Muito boa tarde a todos, é um gosto ter-vos cá. Eu falo em nome da LIPS e gostaríamos muito de começar e pedia a todos que quiserem participar neste painel que venham mais para aqui, mais para este lado, para nos vermos melhor. Don't be shy. E portanto, vamos então começar agora para termos também mais tempo para o debate. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos organizadores do Estoril Political Forum, ao professor João Carlos Espada, que dirige estes encontros de reflexão e debate já há 30 anos, quase, por, enfim, mais uma vez possibilitar este encontro aqui com alunos, com colegas, professores, amigos. E gostaria também de agradecer à professora Rita Seabra Brito e a toda a sua equipa que está aqui também, estão aqui alguns colegas dessa equipa, pelo trabalho extraordinário que estão a fazer ainda, fizeram já há muitas semanas, estão a trabalhar para que tudo corra de forma perfeita aqui. Muito, muito obrigada e muito obrigada também pela oportunidade que conseguiram dar-nos para abrirmos a nossa conversa, falarmos um bocadinho entre nós, termos uma reunião aberta e o Sr. General António Fontes Ramos já vai falar mais sobre isso. Gostaria então de dar início aos trabalhos deste painel e ter a vossa atenção. Muito obrigada, é o terceiro agradecimento e muito importante também a vossa presença, estarem aqui para nos acompanharem neste debate da LIPS. O que é este painel, afinal? Está aqui o professor André Azevedo Alves, também o diretor do Centro de Estudos do IEP, e no âmbito do Centro de Estudos há várias linhas de investigação e esta é apenas uma. Esta linha é precisamente uma linha de investigação sobre a paz e a sociedade civil. Daí estas palavras que compõem LIPS, compõem esta sigla LIPS, Linha de Investigação sobre Paz e Sociedade Civil. E esta linha de investigação começou a trabalhar há mais ou menos, enfim, neste ano letivo, há mais ou menos um ano, e o objetivo era realmente estudar não só os temas fundamentais que todos os dias, enfim, discutimos no IEP, a liberdade, a democracia, a transição para a democracia, o Estado de Direito, os direitos humanos, mas tentar estudar todos estes temas do ponto de vista da paz. O que é a paz? Geralmente sabemos exatamente o que é a guerra e falamos muito sobre a guerra, mas quando nos perguntamos o que é a paz, não a sabemos definir muito bem. O conceito de paz geralmente é invisível e não tem um conteúdo concreto. Geralmente definimos, pelo menos na nossa cultura, a paz pela ausência da guerra, mas obviamente que essa seria uma definição muito limitada e não verdadeira daquilo que é a paz, porque a paz exige obviamente uma ausência de violência não só direta, como acontece por exemplo num caso de guerra, mas também a ausência de uma violência indireta. É essa uma das mais famosas definições de Johann Galtung para aquilo que é a paz. E, portanto, um grupo de colegas e alunos que trabalhavam numa área da resolução de conflitos e de estudos para a paz decidiu que era importante, no âmbito do Centro de Investigação, estudar mais a paz, trabalhar mais o que é a paz. E um fator distintivo do nosso trabalho e que todos nós partilhávamos de uma maneira ou de outra era olhar para a paz não como algo
passivo que aconteça ou não, mas como a paz como algo que tem que ser construído, tem que ser instituído, digamos, numa tradição quase kantiana. E pensar também que, geralmente, a paz existe quando há um Estado de Direito que funciona, que respeita as liberdades e as garantias, um Estado feito por liberdades, mas também por deveres, direitos e deveres, e, sobretudo, quando tem uma sociedade civil vibrante. E, portanto, pensamos que a paz se afirma, muitas vezes, naqueles sítios onde há mais sociedade civil. E, portanto, o objetivo deste grupo de investigação é precisamente olhar para o mundo, olhar para os muitos conflitos do mundo, olhar também para os muitos processos de paz, os esforços de paz, de peacemaking, de peacekeeping em todo o mundo e ver qual é o papel, de facto, da sociedade civil nestes casos e porque é que a paz nos sítios é possível e funciona, porque é que os processos para a paz nuns casos têm sucesso e porque noutros sítios nunca há paz. A paz não funciona por muitas missões de peacekeeping, por muito investimento, a guerra volta sempre a acontecer. E estes foram alguns pontos de partida que fizeram com que um grupo, mais ou menos espontaneamente, de colegas que trabalham nas suas teses de mestrado, teses de doutoramento, ou que nas aulas também, em seminários sobre resolução de conflitos, enfim, discutiram e com muito entusiasmo sempre trabalharam esta questão das possíveis estratégias para a paz no século XXI, que são obviamente muito diferentes daquelas que tínhamos noutros séculos, não só no século XX, mas também em séculos muito mais remotos. E, portanto, é este grupo que temos aqui, não só com colegas do Instituto de Estudos Políticos, também com outros colegas que convidamos e que pertencem também ao CIEP, ao Centro de Estudos do Instituto de Estudos Políticos, e está aqui também a professora Inês, que também a quem gostaria de agradecer, tal como também a doutora Joana Ramos, do CIEP, e portanto, sem eles, este grupo não teria sido possível, porque foi de imediato que acolheram esta ideia e nos permitiram abrir esta linha, então, de reflexão, ou hub, como nós dizemos também. E o nosso primeiro projeto, para estudar muito concretamente a paz, porque não queríamos só discutir a paz em termos abstratos, porque todos nós já tínhamos estudado muito a paz, ou feito até a paz, temos também colegas que tiveram mesmo terreno, em muitos terrenos, aliás, diferentes, e queríamos ter um projeto concreto para começar, e esse projeto concreto, e olhamos para os muitos conflitos no mundo e achamos que aquele que mais nos dizia, que mais próximo estava de nós, porque muitos de nós tinham estado lá e era, enfim, num território de uma universidade irmã, nossa também, era de facto a situação terrível que se vive em Cabo Delgado. Muitos alunos de licenciatura, muitos que estão hoje aqui, desenvolveram, aliás, portfólios interessantíssimos sobre a situação em Cabo Delgado e este foi então o nosso primeiro tema. Já realizamos vários workshops, também um fieldwork, participamos na Semana da Ciência com este grupo e temos reunido regularmente, quer por Zoom, quer presencialmente também no IEP e neste momento já estamos num ponto em que o nosso trabalho está pronto para ser apresentado aqui, mas especialmente para ser discutido convosco, para ter a vossa opinião, o vosso conselho, o vosso contributo também. É este o momento perfeito para fazê-lo e, mais uma vez, agradeço a todos os colegas que ousaram, arriscaram estar aqui também para apresentar o seu contributo deste projeto LIP sobre a paz em Cabo Delgado. E
passo a palavra, neste momento, ao Chair, ao nosso moderador desta sessão, que vai apresentar os diferentes colegas deste projeto. E só mais uma pequena nota que eu queria lançar aqui. É um projeto, obviamente, do Centro de Investigação do IEP, mas que tem momentos também de abertura e não só hoje, estão convidados e fico muito contente por terem respondido e estarem aqui, mas é também, estão convidados também a sempre dar as vossas ideias, os vossos contributos. É assim que o nosso trabalho fica muito mais rico e muito mais interessante. Portanto, mais uma vez, obrigada. E, muito obrigado. Dear General, Sir, the floor is yours. Já está. Tem som? Tem. Muito boa tarde a todos. E sejam muito bem-vindos. Já vos digo porque é que nós achamos que são bem-vindos. São bem-vindos porque isto é uma espécie de sondagem. Nós precisamos de vós para pensar sobre o Cabo Delgado. Temos a nossa visão, mas as dúvidas, as questões, as iniciativas que vocês quiserem desenvolver, estamos plenamente abertos para se juntarem ao LIPS, para pensarem sobre a paz e para desenvolver as vossas ideias. Os nossos e-mails estão já disponíveis e não vamos ter tempo hoje para discutir tudo, temos aqui uma pequena amostragem, mas ficamos ansiosamente à espera das vossas ideias. Sinceramente, isto é uma sondagem e agradeço que estejam aqui. Segundo ponto, estamos aqui com muita humildade. Está aqui o Sr. Embaixador António Monteiro, acho que está. Partilhamos 2 anos da nossa vida pela paz em Angola e, ao fim dos 2 anos, a guerra recomeçou e recomeçou com mais violência. Portanto, nós estamos aqui com muita humildade. A paz não é simples, tem muitas cambiantes, mas nós estamos muito perturbados com esta situação em Moçambique, porque só se ouve falar de militares e de preparação e de guerra. E isso não conduz à paz. Nós temos a noção que isto é um problema muito mais vasto, muito mais complicado, e por isso todas as vossas visões são muito úteis. E já hoje nós não vamos falar nada desse aspecto e vamos falar de outras áreas. Portanto, a nossa procura é, dentro do quadro, digamos, doutrinário que vocês conhecem, se não conhecem, passam as nossas cadeiras, e aí vocês ficam com o quadro doutrinário pleno, na verdade, dentro deste quadro doutrinário, olhar para a realidade com os vossos olhos e com os olhos de outros. Ora bem, portanto, temos a noção de que a paz não é monocromática, é longe disso. E, no entanto, em Moçambique está a ser muito monocromático. Primeira questão. E há muitos cambiantes que ficam fora. Eu não vou falar, pronto, temos aqui outras intervenções a fazer, mas durante uns minutos vou-vos dizer, vou-vos chamar a atenção para coisas que saem fora da jarra. Por exemplo, primeira questão. Moçambique é uma língua estreita. O conflito é lá em cima, no norte. É como quem estivesse em Lisboa e o conflito em Paris. Não se sente num Maputo. E esta é uma primeira dificuldade. Quer eles aceitem, quer não aceitem. É uma primeira dificuldade. Segunda dificuldade, temos um contexto demográfico que ninguém acredita. Moçambique, num século, é como se Portugal passasse de 6 para 60 milhões. Num século vai aumentar 10 vezes de população. 10. Em Cabo Delgado, mais de 50% da população tem menos de 15 anos. Imaginem o que é isto. Todos os anos esta gente a crescer e a chegar ao mercado de trabalho sem trabalho. É um condicionamento incrível. Terceiro, temos uma província de uma complexidade étnica muito expressiva. Temos ali 3 grupos fundamentais. Eu vivi em Moçambique 2 anos, dei 2 anos da minha paz, da minha vida ainda, também pela paz em Moçambique. Ora bem, tive sucessos e não sucessos. Mas aquela componente étnica, quando eu lá estive, não foi desmanchada. Hoje está. Hoje aqueles 3 grupos estão afastados. Os Macondes, que foram aqueles que combateram contra Portugal e que agora apoiam substancialmente o governo, com benesses que os outros desconfiam que eles têm, ou que têm mesmo. Os Macuas, que nunca apoiaram o governo e que se sentem agora postergidos. E depois os Soalis na costa, que se sentem ainda mais marginalizados. Todos eles com fatores de queixa. Vejam bem o que é isto num país como este, afastado do Maputo. Depois, temos um país em retração económica. Houve os acordos de paz,
em 2000, em Moçambique, em 1992, em Moçambique, e nessa década seguinte o crescimento foi absolutamente notável. Foi um crescimento, eu tenho aqui os dados, entre 2002 e 2015, de 7% ao ano. No entanto, tudo mudou a partir de 2015, com o quê? Com a quebra do preço das matérias-primas, aquela crise da divulgação da dívida oculta, 10% do PIB de dívida que estava oculta, a retração do investimento e temos aqui um pós-2014 com muito menos crescimento. Sobretudo, com uma grande diferença entre a diminuição da pobreza em Moçambique. Houve diminuição da pobreza, muito mais no sul do que no norte. E no norte, os mais pobres e os que perderam menos ou os que ganharam menos são exatamente Cabo Delgado, Niassa e a Zambésia, e Nampula. Portanto, há aqui uma percepção de que não estão bem em relação aos outros. Neste contexto, surge o quê? A expectativa da exploração de recursos hidroelétricos, de recursos de energia, energéticos. E a expectativa de que isso trouxesse rapidamente algum benefício às pessoas. Ora bem, isso não se verificou, não era possível verificar-se. Sobretudo, foi-lhes patente a riqueza. Quem vive em Cabo Delgado e que nunca saiu dali, de repente havia grandes viaturas, grandes carros, grandes aviões, grandes ricos, alguma sociedade local em desenvolvimento e outros empurrados por causa da exploração das explorações tanto em mar como em terra. Portanto, há aqui um fenómeno em cima deste fenómeno complicado. Nessa altura começam a regressar indivíduos que tinham ido, portanto, muçulmanos que tinham ido fazer uma aprendizagem no exterior e vão chegando à terra nesta diferença, não é? neste tecido desequilibrado local. E dá-se, digamos, esta junção e esta explosão. Quando a gente nos diz, mas isto é uma questão militar, não é militar. Não pode ser militar. Há muitas outras questões que têm que ser tratadas. Nós temos uma visão para lá chegar. Nós temos até um projeto daquilo que poderia ser uma paz para Moçambique. Estamos a testá-lo, estamos a ouvir-vos. Qual é a nossa visão? É que tem que ser um projeto com 4 ou 5 elementos simultâneos, porque eles influenciam-se mutuamente. O primeiro é fazer face à emergência, recuperar aqueles indivíduos que estão espalhados por tudo quanto é Moçambique. Mas esse projeto de recolha não acaba ali. Eles têm que saber quando é que poderão regressar, porque isso implica o tipo de investimento que se faz e aquilo que se lhes faz. E isso tem a ver com o segundo aspecto deste plano, que tem que ser o plano de segurança. Mas o plano de segurança e de combate ao terrorismo e à insurgência não acaba ali. Só acaba quando houver desenvolvimento económico. As duas coisas têm que estar ligadas. Sem desenvolvimento económico não há paz em Cabo Delgado. Eu vivi isso ao longo de toda a vida em todos os sítios. Não há paz em Cabo Delgado. Há miséria, há segregação, há ódio, há animosidade, há guerra. Portanto, este plano de equilíbrio social e desenvolvimento económico tem várias cambiantes. Vamos ter já hoje uma, a mulher, e vamos tratar dessa questão. Há muitas outras. Ora bem, sem estes planos estarem interligados, e depois falta um outro plano de reconciliação. Nós temos jovens que estão a apoiar os terroristas porque não têm mais nada que fazer, nem dinheiro. Têm que ser reconvertidos. Temos que pensar no futuro. E este plano tem que ser conjugado com todos os outros. Esta é a nossa abordagem. Humana, desenvolvimentista, holística e integradora para Moçambique. É este o projeto em que estamos a pensar. Podemos estar muito afastados da realidade, podemos estar toques e, portanto, nós estamos aqui preparados para se ouvir. Hoje vamos fazer 3 intervenções aqui para discutir mais concretamente convosco. Portanto, a professora Cristina Sá Carvalho vai-nos falar sobre um dos aspectos que eu não referi, o caso das entidades civis, concretamente religiosas, no apoio à resolução deste conflito. É uma abordagem muito específica. Vamos ter a Lucy, que nos vai falar sobre a mulher. Elas dirigem, portanto, uma área de atividade no nosso grupo, e depois o professor Raul Tati, que nos vai falar numa perspectiva centrada na União Africana. O que é que a União Africana faz? Qual é este interrelacionamento que se pode fazer com Moçambique?
Houve aqui uma presença que nos faltou, duas, aliás. O Manel de Araújo, portanto, que é o chairman de Climana, que não pôde vir, e a Raquel Duque, que também não pôde estar aqui presente. Mas teremos outras oportunidades para as ouvir. Portanto, passo-lhes a palavra com muito gosto e, sinceramente, precisamos da vossa ajuda. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Queria dizer que é para mim um grande prazer estar aqui convosco. A minha história de ligação ao Instituto é bastante longa e, portanto, remonta já ao seu início, depois teve uma interrupção e agora um regresso que eu própria festejo com grande alegria e, portanto, ter esta oportunidade de trabalhar com o CIEP e com estes colegas que aqui estão na mesa e os outros que também trabalham connosco, tem sido de facto uma fonte de estímulo para a investigação, para o trabalho e para a minha reflexão sobre a realidade. Eu acho que nós hoje vivemos problemas tão graves em todo o lado, não é? Os que ouvimos hoje de manhã, nas várias dinâmicas, que necessariamente, e penso eu que saudavelmente, devemos nos sentir interpelados na forma como olhamos para a nossa própria pequena vida no dia-a-dia e para mim, de facto, trabalhar esta questão de Cabo Delgado com este grupo tem representado também essa dinâmica de enriquecimento pessoal que eu procuro para me manter saudável, para me manter produtiva e, enfim, queira Deus, para deixar alguma marca neste mundo, não é? Para que quando eu vá, alguma coisa de melhor tenha acontecido e certamente que também no contexto do Instituto de Estudos Políticos é isso que eu procurarei fazer. Portanto, também o meu agradecimento ao professor João Carlos Espada e à doutora Rita, com quem partilhei muitas horas de sala de aula. Bem, como provavelmente terão visto no programa, o meu grupo de trabalho, que é também constituído pela Joana Ramos, que está aqui hoje também, e pelo Karim Quintino, dedica-se à dinâmica interreligiosa e ao seu impacto na sociedade civil local. Nós, quando começámos a harmonizar o nosso trabalho e a encontrar um denominador comum, fomos ao encontro de um texto do qual eu vou ler-vos uma pequena citação e que diz o seguinte: em nome de Deus e tudo o que foi dito até agora, Al-Azhar al-Sharif e os muçulmanos do Oriente e do Ocidente, juntamente com a Igreja Católica e os católicos do Oriente e do Ocidente, declaram como caminho a adoção de uma cultura de diálogo, a cooperação mútua como código de conduta, o entendimento recíproco como método e padrão. Este texto, que é do dia 4 de fevereiro de 2019, é o documento sobre a fraternidade humana que foi assinado entre o Papa Francisco e o Sheikh Ahmad Al-Tayeb e que propõe um trabalho conjunto entre os católicos e os muçulmanos e todas as pessoas de boa vontade, como tem sido sempre hábito na proposta do Papa Francisco, de se unirem pela construção da paz no mundo, obviamente que para as igrejas, para a sua própria sobrevivência e para o seu cuidado, que as igrejas destinam-se essencialmente ao cuidado da pessoa e, obviamente, em função também da vida eterna, mas já nesta vida, a partilha da ideia, como o próprio documento diz, dos princípios da fraternidade, da liberdade, da justiça e da misericórdia. Bem, a partir do trabalho deste documento, nós traçámos 3 objetivos fundamentais, 3 eixos, sobretudo, fundamentais, e dá-se a coincidência de que, no final do ano passado, e que foi, portanto, publicado em janeiro deste ano, os líderes religiosos da Diocese de Pemba, portanto, Cabo Delgado corresponde àquilo que, em termos da Igreja Católica, é uma diocese, portanto, uma administração de um bispo sobre um território e um grupo de pessoas, que neste caso têm coincidência geográfica, e juntaram-se todos os líderes religiosos de Cabo Delgado para redigir um documento que é sobretudo uma tradução do documento do Papa e do Sheikh Al-Tayeb nas suas próprias palavras e pondo ênfase nestas questões que o seu general acabou de invocar, como que vocês calculam com uma ênfase particularmente forte
na questão dos jovens. Reparem, as igrejas, obviamente, pretendem manter-se no tempo, consideram-se úteis e necessárias ao aperfeiçoamento dos indivíduos e das sociedades, mas assumem muito fortemente, e no caso da tradição islâmica e da tradição católica, e, enfim, no caso do catolicismo, há uma expressão muitíssimo estruturada que já é hoje o pensamento social cristão, a doutrina social da Igreja, e que acolhe com particular cuidado a juventude. A juventude hoje, no contexto daquilo que é o mundo, não apenas o nosso mundo afluente ocidental, é considerada uma periferia. Na maior parte dos países do mundo, na maior parte das sociedades, mesmo nas sociedades ricas, os jovens hoje estão extraordinariamente em desvantagem. Aqui mesmo no centro da Europa rica, perspectiva-se que a geração juvenil atual vai ser menos rica, vai ter menos capacidade de evoluir na vida, de realizar os seus projetos que tiveram, que têm atualmente e que tiveram os seus pais e os seus avós. Obviamente que nós aqui vivemos essa expectativa, essa preocupação com algum conforto, mas nos países que nós consideraríamos em desenvolvimento ou aqueles que são atravessados por situações de crise, é uma vida inteiramente hipotecada desde o princípio. Uma das questões que estava subjacente àquilo que o Sr. General teve a partilhar connosco é, por exemplo, as oportunidades de educação. Portanto, a Unesco, a ONU em geral, a Unicef, estão constantemente a falar-nos dos números das pessoas hoje que não são capazes de ler. Não ter acesso aos telemóveis da última geração ou ter um sinal eficiente para aceder à grande escola da internet. É não saber ler. E, portanto, o documento, obviamente, com estas características demográficas extraordinárias que estes países trazem ao mundo, que ao contrário da Europa envelhecida, estes países, Moçambique, é um país jovem. O que isso significa em possibilidades e em potencialidades de desenvolvimento, e no sentido da Igreja Católica, é aquilo que está em jogo em termos da dignidade da pessoa humana. E do ponto de vista cristão, nós não pensamos apenas em nós, nem na nossa realidade, nós vivemos para promover a dignidade de todos e, sobretudo, para incluir, é aquilo que, enfim, os teólogos nos explicam, não é? O catolicismo é a religião da vítima e, portanto, a centralidade da doutrina social da Igreja é esta procura. E que encontra também, não facilmente, se calhar, não imediatamente, não continuamente, também na raiz da religião muçulmana, os mesmos princípios que acabei de vos referir e que, portanto, são a base para a construção de um futuro comum, que acreditam, eu também acredito, que será melhor para todos a nível global. Então, nesse sentido, nós procuraremos, estamos a trabalhar para atingir os seguintes objetivos. Investigar as características do diálogo interreligioso que estão presentes em Cabo Delgado, através de uma compreensão aprofundada da cultura do diálogo que está a decorrer no terreno. Determinar as condições efetivas de cooperação mútua, ou seja, quais são os projetos de intervenção que efetivamente se podem identificar no terreno e qual é o papel das instituições e dos líderes religiosos no desenvolvimento local e regional. E depois, a partir também do nosso conhecimento, sempre com esta preocupação como o Sr. General também referiu, de percebermos o que é que as pessoas no terreno precisam, não é projetarmos neles as nossas próprias necessidades, propor linhas metodológicas e critérios de compreensão e intervenção recíproca a favor da paz, porque nós também precisamos de aprender com as pessoas que estão nestas situações. Elas têm que ser, não é só envolvê-las na procura da solução que há de perdurar e enraizar-se, mas é aquilo que elas têm para nos ensinar. Promover uma cultura de conhecimento comum orientada para o desenvolvimento e a recuperação da região numa lógica de construção da paz.
E, portanto, do ponto de vista metodológico, acho que isto é importante também naquilo que o Sr. General acabou de dizer, a doutora Mónica, em termos daquilo que são os alunos, não é, desta casa, daquilo que eles podem também interessar-se e fazer em prol desta causa. Portanto, registar as ações realizadas no terreno por organizações ligadas à Igreja Católica e à comunidade islâmica, com base em entrevistas ou dados cedidos pela Diocese de Pemba, a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre, a Fundação Aga Khan, a Comunidade Islâmica Portuguesa, entre outros. Identificar as características do diálogo interreligioso que podem ser replicadas em intervenções em contextos menos sensíveis às particularidades do terreno. Bem, como disse há pouco, o Karim Quintino e a Joana estão a trabalhar também neste grupo. O Karim é graduado em Ciência Política na Universidade de Westminster e é mestre em Teoria Política pela London School of Economics and Political Science e é um dos nossos mais recentes doutores em Ciência Política e Relações Internacionais. Entre as muitas coisas que ele faz, enfim, razão pela qual não pode estar aqui hoje, o que é uma grande pena para todos nós, ele também é assessor parlamentar na Assembleia da República. E aquilo que ele pretende fazer é, obviamente, sempre partindo da revisão aprofundada da literatura existente, há aqui uma dimensão escolar neste processo também importante, analisar os projetos de intervenção no terreno e realizar entrevistas com os líderes da comunidade muçulmana que estão presentes em Cabo Delgado, tentando compreender os impactos positivos ou negativos dessas ações e também as suas aspirações e as suas intervenções a nível do desenvolvimento da província de Cabo Delgado, no bem-estar da sociedade civil local, na resolução do conflito existente, bem como o aprofundamento da paz e do diálogo interreligioso, como há bocadinho foi muito bem explicado pelo Sr. General, portanto, e quer seja através dos muçulmanos como dos não muçulmanos. Eu própria, utilizando uma metodologia semelhante à que acabei de descrever, pretendo identificar os meios e as finalidades determinados pela Igreja Católica Diocesana em Pemba, Cabo Delgado, entre os seus esforços para construir a paz e promover a pessoa humana no território da Diocese, num contexto geográfico e cultural em que o catolicismo é uma minoria. O meu ponto de partida são as prioridades definidas pelo atual bispo local, Dom António Juliá Sandrame, que também foi aluno da Universidade Católica, mas pretende também compreender os pedidos que este apresentou à Conferência Episcopal Moçambicana sobre a relação institucional da Conferência com o governo moçambicano. E também divulgar a forma como esta operação tem sido realizada, tentando redirecionar a estratégia inicial que foi definida pelo anterior bispo, Dom Luís Lisboa, e que visa trabalhar a segurança na região norte. A terceira etapa do nosso trabalho será realizada pela Joana Ramos, como referi há pouco, que é licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais e mestre em Estudos de Governação, Liderança e Democracia pelo nosso Instituto, com especialização nesta área da resolução de conflitos e que atualmente frequenta do nosso doutoramento. A Joana, além de trabalhar atualmente como investigadora no CIEP, é também assistente de pesquisa da professora Hailey Tripp na Universidade do Wisconsin-Madison em pesquisa, guerra, resolução e expansão da cidadania feminina. Ela fará uma análise também da literatura aplicada a esta situação, analisando as dinâmicas locais existentes e procurando exemplos e modelos que já estejam a ser aplicados no campo ou que tenham sido aplicados noutros contextos e que possam integrar estes processos de diálogo interreligioso nesta mais ampla estratégia de construção da paz, também na tentativa de desenvolver uma rede multidisciplinar para a integração das comunidades religiosas locais nos esforços da paz. Ela considera que esta contribuição é relevante desde o início porque espalhou a ideia de que os processos de paz têm a maior oportunidade de sucesso quantos mais grupos de sociedade civil forem incluídos, incluindo os autores religiosos. Finalmente, para tentar cumprir com o tempo, nós procuraremos então desenvolver um modelo que responda a estas exigências de paz e, portanto, ajudar as autoridades locais a focalizar-se naquilo que é essencial, mas também pelos nossos interesses pessoais e pelo nosso historial de formação, estaremos sempre atentos àquilo que possa acontecer em termos da própria educação, porque o sistema educativo em Moçambique reflete também todas estas dificuldades que foram aqui tão brilhantemente apresentadas. Muito obrigada. Muito obrigado. Excelente, muito obrigado. Passaria agora a palavra à Lucy. Faz favor, Lucy. Lucy Caleja. Bom dia. Está a funcionar? Sim. Bom dia a todas e a todos.
Antes de mais, queria agradecer ao Sr. Professor João Carlos Espada e à professora Rita Seabra Brito pelo convite e por terem possibilitado esse painel da linha de investigação sobre paz e sociedade civil. Agradeço também à professora Mónica Dias, que possibilitou e impulsionou esse projeto. É um grande orgulho participar no Estoril Political Forum e intervir ao lado de professores e investigadores desse nível. A presente investigação foca-se no papel da sociedade civil e das mulheres na construção da paz em Cabo Delgado e foi desenvolvido em conjunto com a doutora Ana Cavalieri, que infelizmente não pode ser presente hoje, mas que tem também uma extensa experiência sobre o tema. Para começar, então, as condições de vulnerabilidade e o papel das mulheres no conflito em Cabo Delgado não têm sido objeto de profunda reflexão. Existem alguns programas de apoio e legislações alinhados com as normas de proteção de direitos humanos de mulheres e raparigas, mas é de destacar profundas lacunas de informação sobre a instrumentalização das mulheres como agentes de violência e de construção da paz no contexto do conflito em Cabo Delgado. As mulheres não constituem um grupo homogêneo. Em situações de conflito, apesar de serem geralmente consideradas como vítimas e tratadas como agentes passivos, mulheres assumem também papéis de agressores, colaboradores e agentes da paz que são muitas vezes ignorados. Neste contexto, que implica uma pluralidade de atores, parece então essencial estudar os diversos papéis das mulheres no conflito através de 3 dimensões de análise. Em primeiro lugar, as mulheres assumem uma posição fundamental nas dinâmicas e estratégias de violência entre os grupos em confronto. De acordo com a presidente da Organização de Mulheres OPENTA, as mulheres sofrem pela morte dos seus parceiros ou pela integração destes nas zonas de conflito, mas também sofrem porque os seus corpos são usados como arma de guerra. Existem casos em que as mulheres são obrigadas elas próprias a tirar a vida dos seus parceiros ou de membros das suas famílias. Portanto, a violência exercida contra as mulheres integra várias formas. Segundo a representante da Associação para a Proteção da Mulher e da Rapariga de Cabo Delgado, a violência baseada no gênero ainda constitui um tabu, porque a questão do patriarcado está muito incorporada em Moçambique. Em Cabo Delgado, onde a maioria da população é muçulmana, as questões de tradição, de submissão da mulher e de práticas culturais são centrais. De igual forma, as mulheres deslocadas devido ao conflito encontram-se muitas vezes em condições de vida de extrema dificuldade e muitas vezes, por questões culturais, não têm informação sobre os seus direitos. As zonas de acolhimento costumam transformar-se em zonas concentradas de humilhação e desumanização, onde as mulheres são vítimas de violências sexuais. As mulheres e crianças que necessitam de apoio humanitário e psicossocial constituem 75% dos deslocados. Em paralelo, apesar de existir um número crescente de denúncias de violência que sensibiliza a consciência pública sobre esta realidade, o acesso à informação sobre a crise humanitária na região é manifestamente insuficiente. Além disso, ao mesmo tempo que as mulheres trabalham ao nível da resposta humanitária, acabam também sendo colaboradoras destes grupos terroristas.
Muitas vezes, se o parceiro se conecta com uma rede terrorista, a mulher acaba também envolvida por conta do marido. E, portanto, isso integra a segunda dimensão da análise, que então foca-se na colaboração de mulheres com organizações rebeldes de várias formas, incluindo, por exemplo, através do acolhimento de rebeldes, o casamento voluntário com rebeldes, o recrutamento também de outras mulheres, a confecção de alimentos para os rebeldes, etc. A adesão de mulheres aos grupos terroristas pode ser motivada por várias razões: de sobrevivência, oportunidades econômicas, vingança ou convicção própria na ideologia. O terceiro aspecto da análise inclui o papel das mulheres como agentes de prevenção da violência e de construção da paz, que, apesar de ser um assunto pouco documentado, é fundamental salientar que as mulheres têm a resiliência e capacidade para combater o extremismo violento, incluindo através da educação e da advocacia. Muitas vezes as mulheres conseguem identificar os primeiros sinais e estratégias de radicalização dentro das suas comunidades. Ao nível local, a Organização da Sociedade Civil Promura tem coordenado várias iniciativas de sensibilização para que as mulheres tenham conhecimento dos seus direitos. Portanto, desta forma, as mulheres são agentes fundamentais na criação de laços estáveis entre as comunidades, mas também na denúncia de casos às autoridades policiais locais e no fomento de maior segurança. Contudo, ao nível nacional, é preciso uma estrutura mais concisa, local, que inclui o acompanhamento da sociedade civil. Para concluir, a ameaça terrorista representa um perigo para a paz e segurança no país, que afeta diretamente a integridade das mulheres. Neste sentido, parece essencial integrar a dimensão humana no processo de resolução do conflito. As mulheres e outros grupos marginalizados têm necessidades, interesses e prioridades que devem ser garantidos e promovidos. Muito obrigada pela atenção. Passo agora a palavra ao nosso querido companheiro de muitos anos aqui no Instituto de Pensar Coletivo, o professor Raul Tati. Faz favor, Raul. Está ligado? Senhoras e senhores, sintam-se todos saudados, muito cordialmente. Eu começava por agradecer ao Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, na pessoa do seu diretor, pelo convite que me foi feito para estar aqui a participar deste fórum. E gostava de fazer aqui uma nota, neste momento em que estamos a acompanhar, contra todas as previsões, uma guerra estúpida no centro da Europa, que choca contra toda a racionalidade humana de relações entre os povos. Talvez não tivéssemos aqui um espaço para debater sobre conflitos e guerras noutras geografias, como é o caso da África. Todavia, é profunda a crença de que estamos numa instituição que é católica, Universidade Católica Portuguesa. A sua catolicidade é uma vocação ao universal, a todos os povos e a todas as geografias. Por isso, deixo aqui uma nota positiva à Universidade Católica Portuguesa, ao Instituto e, sobretudo, a doutora Mônica Dias, que tem sido a coordenadora e animadora desta linha de investigação sobre Cabo Delgado em Moçambique. E eu peço uma salva de palmas.
Eu vou tecer aqui algumas considerações, umas partilhas, sobre aquilo que tem sido a perspectiva da União Africana relativamente ao conflito que está ainda em curso em Cabo Delgado, desde o seu começo. Tendo em conta a importância das organizações internacionais como instrumentos de cooperação internacional e de aproximação dos povos, dada a interdependência crescente dos Estados e dos povos nos mais diversos domínios da atividade humana, a criação em 2002 da União Africana, sucessora da Organização da Unidade Africana, fundada em 1963, foi acolhida com justificada expectativa pela comunidade africana, mas também pela comunidade internacional. Dois grandes desafios se desenharam desde logo. Primeiro, o problema da paz e segurança no continente, tendo em conta os numerosos conflitos violentos espalhados um pouco por toda parte no continente africano. Segundo, a construção da democracia e desenvolvimento econômico sustentável. Esses foram logo os dois grandes desafios. Os líderes da nova organização procuraram, então, insuflar esta nova organização com uma nova mística, a qual se chamou de Renascimento Africano, inspirado na ideologia política do panafricanismo. A União Africana pretende ir para além de uma simples organização de cooperação. Ela pretende alcançar os estágios de uma organização de integração política e econômica regional. Conta com 55 Estados-membros, sendo uma das maiores organizações regionais do mundo, com uma população estimada em mais de 1.000 milhões de habitantes, onde se calcula que a população jovem represente 65% da população. Em abril de 2015, os Estados-membros assumiram na cidade de Niamey, no Níger, a chamada Agenda Africana 2063, como sua grande meta nos próximos 50 anos. Um dos pontos cruciais dessa agenda era exatamente a construção de uma África pacífica e segura, em toda a sua extensão. Para o efeito, foi elaborado um cronograma, que eu destaco alguns pontos apenas, não todo. Até 2020, eliminação de todos os vestígios de colonialismo e a libertação total de todos os territórios ocupados, africanos ainda sob ocupação. Ainda não se cumpriu. O Saara ainda está sob ocupação. E há outros ainda que não vou aqui citar. Até 2020, silenciamento de todas as armas no continente. Infelizmente, estamos muito longe disso. A África é uma praça fértil de tráfico de armas. Até 2030, integração política com livre circulação de pessoas e criação de instituições continentais e a plena integração econômica regional. Até 2045, certamente já não estarei lá, o incremento do crescimento infra-africano de 12% para 50% e a participação africana no comércio mundial de 2% para 12%. Ora, o surgimento da União Africana tem também um outro desafio que consiste em transformar a África em ator competitivo global, reposicionando o seu lugar no sistema mundial. A África tem muitas potencialidades. A África está inserida no sistema mundial, mas encontra-se na periferia. Estou a citar alguém, não estou a dizer isso. A marginalidade, construção histórica, social e espacial é, no entanto, tema de discursos e de poder. Durante muito tempo, desempenhou o papel de reservatório de homens e de riquezas
para as economias conquistadoras. Ela permanece ainda hoje, essencialmente, um fornecedor de produtos primários e de homens, ao mesmo tempo que desempenha um papel importante no domínio da cultura. Ora, relativamente às ações de paz e segurança em África, vamos ver qual é o status questionis na União Africana. A União Africana está atualmente numa encruzilhada de vários conflitos por quase todo o continente. Golpes de Estado, golpes constitucionais. É frequente esse golpe constitucional dos presidentes que, depois de terminar os mandatos constitucionais, devem solicitar uma revisão da Constituição para aumentar mais mandatos. Isto agora tornou-se uma moda, né? E a tal democracia made in África, né? Guerras civis, ainda temos, insurgências político-militares, terrorismo de matriz jihadista, dentre outros. Para além do conflito endémico no Corno da África e na África Oriental, onde se pode identificar países como a Etiópia, que atualmente tem o conflito do Tigre, a Somália, o Sudão, Sudão do Sul, o Quênia, estão ainda identificadas outras sub-regiões africanas onde atualmente se registram conflitos violentos. Na África Ocidental, com a Burkina Faso, o Mali, a Guiné-Conakry, a Nigéria e o Senegal. Na África Central, os Camarões, a República Democrática do Congo, a República Centro-Africana e o Chad. Na África Austral, a situação de Moçambique, no norte, tanto Cabo Delgado. Em Angola, embora tenha terminado a guerra civil, ainda temos um conflito na região separatista de Cabinda. No norte da África, a situação da Líbia e da Tunísia. Finalmente, a situação do Saara Ocidental. Segundo o presidente da Comissão Africana, cerca de 15 países enfrentam atualmente situações de conflitos violentos, causando desastres humanitários em cerca de 113 milhões de pessoas necessitadas de assistência emergencial, enquanto no norte da África o número é de 14 milhões. Na África Oriental e Central existem cerca de 58 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Como se pode ver, diante de uma situação desta natureza, de conflitos por toda a parte, a União Africana não tem capacidade para atender simultaneamente a tanta demanda na perspectiva da resolução dos conflitos regionais atualmente ativos. Todavia, este facto não significa que a organização regional tenha cruzado os braços. Tendo em conta a característica da violência do Cabo Delgado, com uma matriz do terrorismo jihadista, como já se disse, as coisas tornam-se ainda mais complicadas, na medida em que não se trata de uma organização rebelde com motivações políticas claras, quer em termos de disputa de poder, quer para reivindicações de natureza econômico-social. Se se tratasse de uma rebelião de matriz política, certamente haveria espaço para a diplomacia no encalço de um acordo negociado. Mas não estou a ver agora o governo de Moçambique a negociar com aqueles terroristas para encontrar um acordo, não estou a ver. Na 24ª Cimeira de Chefe de Estado e de Governo, em fevereiro de 2021, a União Africana lançou o primeiro sinal de condenação dos atos de terrorismo violento em Cabo Delgado. Alguns analistas em Moçambique, nessa altura, reagiram negativamente, pois esperavam da União Africana uma criação de uma comissão, já nessa altura, para combater o fenómeno e uma posição mais firme da União Africana. Só que, nessa altura, o governo de Moçambique não tinha feito o pedido de um apoio formal à União Africana para combater a insurgência. Aliás, havia alguma reserva em partilhar essa informação no contexto da União Africana. Foi denunciada essa relutância inicial do governo moçambicano em solicitar apoio internacional, tendo preferido contratar força de segurança privada
Essa expressão estão a usar agora para evitar a expressão mercenários. Mas são mercenários. Como a russa Wagner e as sul-africanas Dyke Advisory Group e a Paramount. Entretanto, a cimeira a ditadura do tempo, tem mais 3 minutos. Está bem, muito obrigado. A cimeira da SADC, o professor Frontes Ramos é implacável nessas coisas, é questão da disciplina militar. Né? A cimeira da SADC abriu as perspectivas de uma intervenção internacional dos países da sub-região austral, dando a essa iniciativa uma perspectiva multilateral, contrariamente àquela bilateral liderada pelas forças de Ruanda, já a operar no terreno. Estou aqui a tirar algumas coisas para terminar. Até agora, a União Africana tem estado envolvida na pacificação do norte do Moçambique, não com uma missão militar específica, mas atuando na facilitação e na concertação de esforços entre os vários intervenientes. Neste sentido, louva e encoraja a participação individual de todos os Estados-membros, como no caso do Ruanda e dos países da SADC. Todavia, embora o conflito tenha uma expressão eminentemente militar, parece haver consciência, já que foi dito, de que a sua resolução deverá atender a outras variáveis que são hoje apontadas por analistas como causas do conflito na região. As ações militares podem ter algum êxito, mas se não houver trabalho político do governo moçambicano no sentido de melhorar as condições de vida das populações dessa área, haverá sempre alguma facilidade de recrutamento de novos militantes no seio das populações desfavorecidas e menos equipadas. A verdade é que nenhuma região do continente africano onde atua o terrorismo islâmico foi ainda declarada totalmente pacificada e segura em relação aos ataques extremistas. Para concluir, dizer que devemos ter também em linha de conta que não há um sistema nacional ou regional que possa realmente almejar atingir um estágio de segurança total ou de paz perpétua. O seu dinamismo, a sua polissemia e a sua relatividade tornam-na impassível de captura por termos absolutos. O que se pretende é ter níveis médios de insegurança estadual e humana. Portanto, a situação humanitária no Cabo Delgado reclama por uma solução holística com várias etapas a curto, médio e longo prazo. E, nesse sentido, estamos aqui a fazer a advocacia por uma causa que atinge milhares e milhares de homens e mulheres que neste momento têm as vidas amordaçadas pela violência e com um futuro incerto, sobretudo para as crianças, se é que ainda acreditam que haja um futuro. Tenho dito, muito obrigado. Muito bem. Muito bem. Estava a ficar comovido, não é? Foram quantos minutos? Agora, o professor Proença Garcia vai-nos fazer uma crítica das intervenções, uma crítica moderada, atenção, moderada das intervenções, pacífica, e acrescentar as questões adicionais que ele acha por bem. Faz favor. Eu tenho a vida facilitada depois de boas intervenções dos meus colegas, é sempre fácil fazer a síntese. Mas depois dificultaram a vida porque temos 2 colegas que não vieram e eu vou falar um bocadinho mais à frente sobre o problema de Cabo Delgado. Mas fazendo a suma do que a Lucy, a Cristina e o Raul nos trouxeram, que são três
pontos fundamentais. Bom, para já, lembrar os condicionamentos demográficos, etnolinguísticos, o mosaico etnolinguístico, a dimensão do território de Moçambique associada ao condicionamento geográfico, e os demográficos, quando quase metade da população é, sobretudo, daquela região de Cabo Delgado, que tem 82 mil km². É quase do tamanho do território continental nosso, ok? É grande. E tem 2 milhões de habitantes, 2 milhões e pouco. Bom, e são essencialmente jovens, de maneira que esses são grandes condicionamentos. Depois, é uma zona onde, com recursos minerais e, sobretudo, de oil and gas, extremamente rica. Para vocês terem uma ideia, uma das grandes empresas que está a investir, que era a Anadarko, que vem no ExxonMobil, são 20 bi de investimento. A nossa Galp investe 4,5 bi, mais ou menos. E em Afungi, em Cabo Delgado, lá bem no norte, perto de Palma, o investimento da Total são 15 mil milhões. Em Portugal não temos investimentos desta dimensão. Estão a ver o impacto que isto terá na economia local, no crescendo das diferenças sociais e do convívio que o Sr. General falou logo no início. Bom, este é o quadro que eu já vou depois passar a talhar mais a parte da área da segurança. Depois a Cristina trouxe-nos uma coisa extremamente importante sobre o diálogo interreligioso e o trabalho que está a ser feito por ela e pelo grupo e o acompanhamento da produção e da criação até de um modelo para uma nova forma de diálogo interreligioso. Mas aqui ela estava a falar e eu estava-me a lembrar de um texto do bispo de Lixinga, na altura, como é que chamava? Há 40 anos, já não lembro. Bom, hoje é Lixinga, e em Lixinga, o bispo de Lixinga, que era o Dom Eurico Dias Nogueira, fez uma coisa notável nos anos 70, que é a carta fraterna do bispo de Vila Cabral aos muçulmanos da sua diocese. Eu aconselhava-vos a ler isso, que são 12 páginas notáveis, feitas em Macua, em Ajaua e em português. Depois o Papa Paulo VI mandou traduzir aquilo em dezenas de línguas. O que é isto da importância deste documento para o diálogo interreligioso? Ele retrata nessas 12 ou 15 páginas, por exemplo, o marianismo no Islão, a cristologia no Islão. É um documento notabilíssimo, que foi feito no período ainda da colonização portuguesa, mas anos 70, e eu aconselhava o grupo a revisitar, que é muitíssimo importante para o diálogo interreligioso. Isso permitiu, por exemplo, no mesmo local de culto à sexta-feira, rezarem as comunidades muçulmanas e ao domingo rezarem as comunidades cristãs. Muito interessante em Vila Cabral, com o Dom Eurico Dias Nogueira, que acabou a sua vida como arcebispo primaz em Braga. Depois a Lucy traz-nos um outro papel que normalmente é muito esquecido. O papel das mulheres. E ela traz a abordagem em 3 áreas fundamentais. A área mais tradicional, onde a mulher é vítima da violência física, psicológica, dos abusos, dos traumas associados a isso, das mutilações que tem que fazer até sobre os próprios familiares. Mas depois traz-nos um outro papel, que é menos estudado, que é o papel da mulher como colaboradora dos movimentos que são considerados insurgentes ou rebeldes, não interessa, que se opõem ao Estado formal. Esse papel não está devidamente documentado, como a Lucia aqui nos trouxe, e é extremamente importante percebermos que também há mulheres que não são vítimas da violência, mas também elas são geradoras e que entram nos processos de violência, sejam pelos casamentos que têm, seja pelo apoio aos companheiros, enfim, por múltiplas razões que a Lucy acabou por trazer. Mas depois trouxe um outro papel, e este é um papel que também é fundamental em qualquer país, mas sobretudo em África, onde a mulher tem um papel socioeconómico para aguentar as comunidades. Elas são a energia das comunidades, são as mulheres. E são muito maltratadas, como vocês sabem, algumas delas, em algumas comunidades, sobretudo nesta zona, em Cabo Delgado, onde há matrizes religiosas muito diferenciadas daquilo a que nós estamos habituados. Bom, mas a Lucy traz-nos o papel da mulher como agente de prevenção e de construção da paz. O que é muitíssimo interessante, porque costumamos dizer que as mulheres resolvem os problemas, pelo menos a minha lá em casa eu resolvo os problemas do mundo, da geopolítica, ela gera a casa, não é? De maneira, realiza coisas. E as mulheres em África realizam coisas, mais, em todo lado, mas a Lucy destaca aqui o papel, sobretudo depois na área da prevenção e da resolução de conflitos. Uma mão feminina que é fundamental. Bom, e a Lucy acaba por nos referir que quando falamos em resolução de conflitos é preciso ter a dimensão humana, ou seja, olhar para o papel das comunidades e focar-nos nas comunidades. Depois o Raul traz-nos uma abordagem das organizações internacionais e traz-nos uma coisa que nós às vezes nos esquecemos, é que a organização da União Africana tem uma visão estratégica, e é uma visão estratégica para 50 anos. E tem o roadmap que o Raul nos falou, é extremamente importante, quer dizer,
há 2 anos devia ter acabado com todo o vestígio do colonialismo. Ainda não, o Raul também salientou que ainda não acabou. Deviam ter silenciado todas as armas no continente. Em 2030, estar concluída a integração regional, a política e económica. Bom, algumas das organizações subregionais, por exemplo, a mais próxima aqui de nós, a CDAO, até uma moeda única já tem. É extremamente interessante vermos os processos de integração das organizações subregionais africanas. Mas depois também nos trouxe a componente económica e as ambições a partir de 2045 e o quererem ser um ator completo e global. Mas depois trouxe-nos a outra realidade africana, que é a realidade da guerra, dos conflitos, quer na África Ocidental, onde destacamos o Mali, na África do Norte temos os problemas da Líbia, depois passamos para o Corno da África, onde temos o Tigray, e depois vimos por aí baixo e vamos encontrar a República Centro-Africana, a República Democrática do Congo, o Norte de Moçambique. E sobre o Norte de Moçambique eu vou-vos então trazer a continuidade, porque em vez de ser a grande organização africana, são as organizações subregionais africanas que têm um papel extremamente importante. Bom, então isto é Cabo Delgado para vocês verem. E aquilo que se passa em Cabo Delgado, já foram expostas aqui, sobretudo, as origens do conflito, mas é uma guerra civil. É uma guerra civil que temos dentro do território e aqui eu posso espelhar o número de baixas, de deslocados, a movimentação das populações. São as consequências imediatas da conflitualidade, mas isto tinha tendência a alastrar-se para outras regiões. Dentro do território de Moçambique, passar para outras províncias, passar para Nampula, passar para Lixinga e alastrar outras partes do território, de maneira que era necessário conter esta violência. Bom, o país, Moçambique, tem algumas debilidades na área das forças de defesa e segurança, e então, como o Raul também falou, foi arranjar empresas militares privadas, começou pelos russos, é engraçado, estão a ver, eles foi pedir ao Putin para mandar a Wagner, que é uma empresa militar privada, e depois houve outros. E agora o ambiente é extremamente complexo, porque já não estão as empresas militares privadas, mas são os ruandeses, tem cerca de 1000 ruandeses. Está bem? Estão a ver, vão pedir apoio a um Estado, depois, ao mesmo tempo, tem uma força que eu já vou falar, que é da SADC, da Organização Subregional Africana, que projetou cerca de 1000 e poucos homens para conter a violência, depois repartiram aquilo por setores de atuação onde estão os ruandeses, que é um país que foi convidado para apoiar e, sobretudo, para proteger os interesses franceses da Total, diga-se a verdade. Depois temos as forças locais que estão a ser treinadas por Portugal, no âmbito da cooperação bilateral, e pela União Europeia. Há uma missão da União Europeia que vai treinar, penso eu que são 10 companhias, lá está, mas treinas longe do teatro de operações, mas está a treinar. Há uma missão da União Europeia que é comandada por um oficial português. E depois temos ainda o papel da polícia, o papel das autoridades administrativas, de maneira que todo o tecido social, mais todas estas organizações que são envolvidas, tornam o ambiente extremamente complexo e numa área que está esparsamente povoada. De maneira que as intervenções têm sido múltiplas. E o ano passado, em julho do ano passado, foi decidido então que era criada uma missão militar de uma organização subregional africana, que é previsto pela organização ou pela União Africana, que tem forças, tal e qual como nós temos na NATO, o artigo 5º, deles é o artigo 6º. Eu mostro aqui, é o artigo 6º, que permite que as brigadas de stand-by force possam atuar para repor a paz e a estabilidade numa determinada área. De maneira que é uma evolução significativa, uma organização subregional africana que também tem a capacidade, não é como a NATO, mas tem um artigo, que é o artigo 6º, que é muito semelhante ao artigo 5º da NATO, que é o da defesa coletiva. E então as forças são projetadas, depois estão divididas em setores, mas estão a ver, são forças de uma organização subregional, depois com os ruandeses, mais os moçambicanos a atuar. Tudo o que é coordenação e controle disto é extremamente complexo. Eu depois tenho aqui o mandato, mas isto levanta, sobretudo, problemas políticos internos, porque, por exemplo, a presença das tropas ruandesas, dos 1000 homens ruandeses, não foi sequer aprovada no Parlamento. Estão a ver? Há bocado o Raul falava na legitimação no poder e nas alterações que se fazem à Constituição para a perpetuação no poder, mas depois há aqui uns laivos autoritários que são extremamente importantes. Bom,
eu só sou tenente-coronel na reforma e o Sr. General está a dizer que eu já atingi o tempo, mas só para vos deixar aqui a ideia de que há organizações regionais que se preocupam com o continente, com a paz e segurança do continente, mas depois há organizações subregionais que têm instrumentos capazes de atuar. Resolvem a situação? Não, mas ajudam a resolver a situação e tem que ser uma abordagem holística, porque isto é extremamente complexo. Não se resolve com a ação militar, mas perde-se pela inação militar. Muito obrigado. Eu tinha pedido uma crítica moderada. Hein? Bem, agora somos todos vossos. Vamos receber um conjunto de perguntas, 3 de cada vez. E depois, sim. Sim. E depois disso, todas as perguntas, e eu gostava que cada um de vocês fizesse uma pergunta, endossadas ali para o e-mail da Joana. E ela fará a transmissão para nós. É só mandar para o e-mail dela e ela fará a transmissão para nós. Se vocês tiverem a amabilidade daquilo que vos sair da cabeça instintivamente, ou não instintivamente, ou pensado, ou refletido, nos quiserem mandar, é de uma extrema ajuda, porque nós vamos analisar numa perspectiva, digamos, das áreas temáticas, das preocupações fundamentais, etc. Portanto, é por isso que eu chamei a isto uma sondagem. Vá, 3 primeiras perguntas. Professora, faz favor. Obrigada. A pergunta que eu tenho é para a Lucy e diz respeito ao papel que têm as mulheres na educação das crianças e, portanto, em que medida é que está pensado ou está estudado o papel que elas podem ter também como agentes de pacificação por essa via de educação infantil, não é? Portanto, porque penso que a educação das crianças estará muito a cargo delas. Era essa a pergunta. Obrigada. Muito obrigado. Segunda pergunta, ali. Boa tarde, o meu nome é Gabriel. Em questões bélicas, como é que paramos o financiamento dessas tropas? Penso que é uma base que não se fala muito, porque os mesmos países, as mesmas potências que supostamente ajudam, ou com organizações, têm organizações secretas que financiam estas mesmas tropas, que fazem, esses conflitos em Cabo Delgado e em outros conjuntos africanos. Como é que paramos ou como é que punimos as forças que financiam isto, que é a base do problema, uma das bases do problema? Muito bem. Outra questão? Faz favor. Não é propriamente uma questão, é mais uma constatação. Forças Armadas. É uma constatação, se possível. Portanto, como alguns dos colegas desta sala me conhecem, eu adoro simbolismos. Considero que símbolos dizem muito acerca das pessoas ou de alguma coisa, porque são capazes de reduzir uma ideia a uma imagem. E fiquei muito tocado pela expressão do professor Raul, que é a ditadura do tempo, porque realmente o tempo nos molda, nos condiciona e nos muda. E apesar de entre Lisboa e Kiev estar em 3.300 km, entre Lisboa e Cabo Delgado é o dobro disso, mas a nossa proximidade histórica com Moçambique é muito maior e perdura há meio milénio. Contudo, desde outubro para cá, baixamos a bandeira de Moçambique, atentando à fraternidade, e erguemos a bandeira da Ucrânia em prol da sinalização da virtude. E isto para mim é simbólico. Muito obrigado. Obrigado, muito bem. Ora bem, mulheres, faz favor, Galeja. Muito obrigada pela pergunta. Portanto, as mulheres têm um papel central na educação das crianças dentro das comunidades e isso é fundamental para combater o extremismo violento. Exatamente porque elas muitas vezes conseguem identificar os padrões de radicalização. Portanto, há aqui um ponto fundamental. Há várias iniciativas desenvolvidas dentro das comunidades, especificamente através de grupos de mulheres e grupos da sociedade civil, de forma a mudar as mentalidades e a combater essas ideias violentas e também que podem de alguma forma desconstruir os preconceitos sobre as mulheres, as ideias patriarcais, etc., de forma a desfazer o ciclo de violência que está presente neste momento. Mas, se posso acabar, os atores da sociedade civil ainda têm muitos obstáculos a enfrentar e aqui é uma lacuna grande que não permite ainda construir uma paz sustentável.
Obrigada. Eu gostava só de acrescentar uma pequena coisa. Quem viveu em África vê o papel das mulheres. É absolutamente indescritível, verdadeiramente. Portanto, de trabalho, de atividade e depois de consequências que sofrem. E, no entanto, nas mesas de negociações, a começar aqui por nós, em Bicesse, durante tempo, toda a gente ali a discutir a paz em Bicesse, não havia uma mulher na sala. Uma mulher na sala. Em Moçambique, em Roma, não havia uma mulher na sala. No entanto, as consequências daquilo que é decidido depois pesam sobretudo sobre elas. Assim como as causas, as consequências. Portanto, há aqui qualquer coisa que tem que se ajustar definitivamente. As Nações Unidas têm um programa centrado na mulher, obrigando a que as mulheres estejam nas mesas de negociações, obrigando a que os acordos de paz e a implementação dos acordos de paz tenham mulheres, um esforço muito grande. É um trabalho diário, dificílimo, mas que tem que ser vencido. Sem isso, a sociedade não é estável. Forças Armadas é outro problema muito complicado. Não temos aqui... temos o Proença Garcia. Muito complicado. Porquê? Quem tem que defender Moçambique são os moçambicanos. Primeira questão. Portanto, tem que ter Forças Armadas capazes. Claro que é necessária a ajuda. E a ajuda está lá até que eles sejam capazes de disponibilizar essa capacidade. Portanto, tem que haver aqui ao longo do tempo, uma certa inversão e, portanto, mais assunção. Por outro lado, as Forças Armadas são um ponto para a resolução da questão. Mas, apesar de Moçambique poder ter Forças Armadas muito eficazes e ir para Cabo Delgado e fazerem muitas coisas, tem que haver, a certa altura, um momento em que são as comunidades que se começam a autodefender. Portanto, o sentido de segurança tem que começar a ser extravasado para as comunidades. Mas para que haja lá comunidades, é preciso que a segurança permita que elas estejam. Esta passagem é muito difícil. Portanto, simultaneamente em que nós estamos a garantir a segurança, em determinados locais é fundamental que haja desenvolvimento económico, que as pessoas queiram ir e que se sintam seguras para ir. E depois, a certa altura, vai-se-lhe passando essa responsabilidade, diminuindo as Forças Armadas nesse local, normalmente nas cidades, e passando a responsabilidade para as comunidades, que têm os seus guardas, os seus vigilantes, etc., etc. Este mecanismo é difícil, mas tem que ser feito. Tem 3 partes. Assunção de Moçambique, diminuição ao longo do tempo paulatina das forças externas e depois, dentro de Moçambique, a simbiose e a comunicação entre o desenvolvimento e a segurança, ou entre a segurança e o desenvolvimento. São os 2 pratos da balança e são absolutamente necessários os 2. Mais 3 perguntas. Sr. Professor, queria dar uma resposta. Desculpa, Tati, desculpa. Força. Eu queria também aqui dizer uma coisa sobre a pergunta feita pela professora e também pelo nosso jovem Abel, não é? Lionel, desculpe. Pois, relativamente à questão da educação colocada, nós temos dito em África que educar uma mulher é educar uma sociedade, não é apenas uma família, sociedade. E vemos que já tem havido esforços nesse sentido, de empoderar cada vez mais a mulher no seio da comunidade. E eu tenho a felicidade de partilhar aqui convosco que as turmas onde eu leciono na minha terra têm mais meninas do que rapazes. E já é um bom sinal isto. Não é? Isso é o resultado dos trabalhos que estão sendo feitos na educação formal. Não é? Relativamente à questão colocada por Lionel, dizer apenas que a nível da União Africana, de facto, não se pode combater o terrorismo, combater essa insurgência no Cabo Delgado sem dinheiro. Isso não se pode. E então, tendo em conta o plano traçado pela União Africana, onde intervêm as tais stand-by forces da União Africana, até abril deste ano, deviam estar disponibilizados para Cabo Delgado, para aumentar as capacidades militares no terreno e também aumentar os efetivos militares, cerca de 29,7 milhões de dólares até abril deste ano. Pelo menos isso já foi aprovado. Provavelmente virão outros préstimos, porque esse esforço não termina agora. Nós não sabemos quando é que vai terminar essa guerra. Muito obrigado. Muito bem. Nós temos que encerrar, a ditadura do tempo imperou sobre mim, mas precisamos de vós. O e-mail é o da Joana,
que é, vou-vos dar o e-mail e precisamos mesmo de vós. Não é o pessoal, não deu o pessoal. Não, não é o pessoal. Ela mandou-me aqui a comunicação. Está tudo combinado. Ó Joana, diz lá, Joana.ramos, não é? ucp.pt. Joana.ramos@ucp.pt. Aquilo que vos ocorrer, que chegar à vossa alma agora, mandem-nos as vossas dúvidas, as vossas questões, os vossos apoios, digamos, as vossas disponibilidades, para nós termos a noção do que é que se passa. Obrigado. Muito obrigada. Reunimos em breve. Muito obrigada pela vossa presença.